Sob as bênçãos de Jesus, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade nesta edição que precede a data do Natal, onde comemoramos a presença de Jesus entre nós. Que Ele esteja conosco hoje, nos abençoando, que possamos estar aqui envolvidos em vibrações de paz e de amor, a todos nós, inclusive aos nossos familiares e também aos nossos amigos. O Evangelho em Espírito e Verdade vai ao ar toda quinta-feira, às 5 da tarde, através da web rádio Cristo Consolador, transmitindo pelo Facebook e também pelo YouTube. Estamos ao vivo, falando direto da cidade do Rio de Janeiro para o Brasil e o mundo. E o programa tem por finalidade estudar o Evangelho, apreendê-lo para podermos vivenciá-lo através dos princípios que formam o Espiritismo ou doutrina espírita. Temos 4 blocos no programa. O primeiro, que logo já vamos iniciar, onde estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. No segundo bloco, estamos estudando os ensinos de Jesus, conforme analisados por Caibar Schutel em seu livro Parábolas e Ensinos de Jesus. O terceiro bloco é dedicado a Paulo de Tarso, esse nosso querido companheiro, grande divulgador, apóstolo do Evangelho, e estamos, neste momento, desenvolvendo as suas famosas cartas. E o quarto e último bloco do programa, nós cedemos a palavra a José Herculano Pires, com seu verbo maravilhoso a respeito de uma passagem do Novo Testamento. Muito bem, vamos então dar início ao programa, colocando a nossa apresentação de slides na tela, porque iniciamos com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós já estamos no capítulo 7, itens 3 a 6, com o tema Quem se elevar será rebaixado. Allan Kardec vai fazer o estudo de um dos ensinos de Jesus e mostrar a sua amplitude quando aplicamos a questão da vida depois da morte, da imortalidade que o Espiritismo nos apresenta, então, aprofundando o ensino de Jesus. Allan Kardec, primeiramente, ele nos traz um texto que está no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 18, versículos 1 a 5. Quando, então, narra Mateus, que foi discípulo direto do Mestre. Naquela hora, chegaram-se a Jesus os seus discípulos, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: Na verdade vos digo que se não fizerdes como meninos, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como este menino, esse será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome um menino como este, a mim é que recebe. Então, esta é a passagem transcrita por Mateus, que, temos certeza, a vivenciou, estava ali presente nesse momento em que eles mesmos, os discípulos,
levaram essa indagação, esse questionamento a Jesus. Quem é o maior no reino dos céus? De vez em quando, nós nos encontramos ainda, nós nos pegamos com essa discussão. Quem é o maior no reino dos céus? Quem ficará à direita ou à esquerda do Mestre Jesus? Quem alcançará primeiro a perfeição? Jesus, então, observando a importância da pergunta, da necessidade de deixar um exemplo bem claro aos seus discípulos, ele chama então um menino, uma criança, que estava ali perto deles. Então, imaginemos a cena: Jesus, a criança e os discípulos do seu entorno. E ele, olhando para os discípulos, então disse: só vai ganhar o reino dos céus, só entra no reino dos céus aquele que se fizer como este menino. Lembrando aqui que reino dos céus significa a felicidade, significa o estado de maior pureza do espírito. Bom, para que os discípulos e nós não confundíssemos a lição, não a interpretássemos equivocadamente, Jesus, então, completou, dizendo: todo aquele que se humilhar e se fizer pequeno como este menino, esse será o maior no reino dos céus. Então, a criança foi utilizada apenas de forma comparativa, ou seja, nós não temos que voltar ao estado da infância, da criança que já fomos. Não, não é isso que Jesus quis dizer. Mas ele usou a criança como o símbolo da pureza, o símbolo da humildade, o símbolo daquele que serve aos outros. E aí, então, ele deixa bem claro: entra no reino dos céus aquele que se humilhar, ou seja, aquele que combater em si o egoísmo e o orgulho, permitindo, então, que a humildade e a caridade o representem, que ele seja, de fato, humilde e caridoso. Essa é a senha para um encontro com a paz, com a felicidade e a maioridade espiritual. Mas Jesus vai ainda além, porque ele não parou aí a lição. E vai dizer: o que receber em meu nome um menino como este, a mim é que recebe. A amplitude da lição agora é muito grande. O que significa receber uma criança em nome de Jesus? Significa, então, orientar esse espírito que está na presente encarnação, ainda no período infantil, para compreender a lei divina, para se tornar uma pessoa do bem, para que consiga colocar em prática os ensinos morais encontrados no Evangelho. E isso equivale, portanto, a ser um educador com Jesus. E essa missão de educar as novas gerações é a missão dos pais, responsáveis, de uma forma geral, como os avós, por exemplo, e é a missão também dos professores. Então, todas as vezes que recebemos uma criança, que é um espírito reencarnado, a recebemos com fraternidade, com solidariedade, com amor, e nos dedicamos a moralmente orientá-la, estamos trabalhando com Jesus e, portanto, Jesus estará conosco. Allan Kardec vai fazer um comentário a respeito, então, desta passagem e nos diz: o Espiritismo vem confirmar a teoria pelo exemplo, ao mostrar que os grandes no mundo dos espíritos
são os que foram pequenos na terra, e que, frequentemente, são bem pequenos os que foram grandes e poderosos na terra. É que os primeiros levaram consigo, ao morrer, aquilo que unicamente constitui a verdadeira grandeza no céu e que nunca se perde, as virtudes, enquanto os outros tiveram de deixar aquilo que os fazia grandes na terra e que não se pode levar: a fortuna, os títulos, a glória, a linhagem. Poderíamos até colocar um etc. aqui. Então, Kardec é muito claro. O que nós aprendemos com as comunicações daqueles que já partiram, que se encontram desencarnados, vivendo a realidade espiritual da vida? Que todo aquele que baseou a sua existência no egoísmo, no orgulho, na hipocrisia, no materialismo e assim por diante, esse será o menor no mundo espiritual. Mas aquele que baseou a sua vida na humildade, na caridade, no amor ao próximo, esse será o maior depois da morte. Porque esses desenvolveram aqui na Terra as virtudes. E a virtude é patrimônio inalienável do espírito. E estamos encarnados justamente para fazer o desenvolvimento das virtudes, o desenvolvimento do senso moral. Para isso que estamos aqui, para aprendermos a nos amar. Então, levaremos no depois da morte esse patrimônio. E para isso não precisamos ter dinheiro, não precisamos ter posição social, não precisamos ser conhecidos, nada disso. Em compensação, aqueles que se fizeram grandes aqui na Terra, acumulando riquezas, poder, títulos, que se vangloriavam aí dos seus antepassados, esses vão se encontrar em situação lastimável no depois da morte, porque não souberam aproveitar a encarnação para desenvolver as virtudes. Pelo contrário, acabaram engrandecendo em si os vícios. E isso, é claro, os afasta da felicidade, da paz da consciência e de um estado espiritual melhor no depois da morte. Então, não esqueçamos esta lição de Jesus, que o Espiritismo amplia com a realidade da vida futura após a morte. Esse futuro, o estado em que nos encontraremos nesse futuro, depende da nossa moralização e espiritualização aqui na Terra. Quanto mais conseguirmos colocar em prática as lições de Jesus, que estão no Evangelho, e nós, espíritas, temos um roteiro maravilhoso quanto a isso, que é o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, quanto mais, então, desenvolvermos e praticarmos, melhor estaremos no depois da morte. Quanto mais apegos estivermos ao orgulho, ao egoísmo e às questões meramente de ordem material, teremos como consequência muito sofrimento no mundo espiritual. Porque o que é da matéria, na matéria fica. Mas aquilo que é do espírito, ou seja, as virtudes, isso o espírito leva para sempre. Deixamos aqui o convite para você estar conosco na próxima quinta-feira, quando vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 7 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas agora vamos abrir o segundo bloco do programa, que é dedicado, como já dissemos, ao conteúdo do livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Livro esse escrito por Caibachútil, um dos grandes pioneiros do espiritismo no Brasil, seu divulgador incansável, e que lá na cidade de Matão, no estado de São Paulo, realizou também uma obra de evangelização e assistência aos mais necessitados incomparável,
se pensarmos que ele fez isso entre o final do século XIX e o início do século XX, numa situação que não era das melhores para você se declarar espírita e espalhar o espiritismo aos quatro ventos, como fez Caibar Schutel, a quem muito devemos. Estamos, então, agora realizando um estudo sobre os ensinos do nosso Mestre Jesus. E, para hoje, nós reservamos a passagem sobre os ensinos de Jesus à mulher samaritana. Uma passagem bastante interessante, que tem um conteúdo histórico, cultural, religioso para conhecermos e também, claro, espiritual. Vamos, então, à transcrição, apenas em parte, porque é muito extenso. Você já está, desde agora, convidado a ir lá no Evangelho segundo João, que está lá no Novo Testamento, para abrir o capítulo 4 desse Evangelho e ler os versículos de 1 a 26. Ou seja, você vai fazer a leitura completa. Mas não se preocupe, que nós vamos trabalhar toda essa passagem aqui no nosso programa. Então, reservamos o seguinte trecho para o nosso entendimento. Ele está conversando com a mulher samaritana e respondendo uma indagação dela, Jesus diz: todo o que bebe desta água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der virá a ser nele uma fonte de água que mana para a vida eterna. Bem, nós transcrevemos aqui no slide o trecho que nos interessa para compreendermos a lição do ponto de vista moral e espiritual. Mas para lhe situar em relação a esse episódio, vamos resumir. Jesus estava com seus discípulos, indo de Jerusalém de volta à região da Galileia, onde temos as famosas cidades de Cafarnaum, Nazaré e outras, que são consignadas nas narrativas evangélicas. O melhor caminho fazia com que o viajante passasse pela região da Samaria, uma região também ali da Palestina, pertencente também aos judeus, controlada na época pelo Império Romano. E eles fazem uma parada perto de uma vila, e essa vila era famosa porque era nela, nas suas cercanias, onde ficava o que eles chamavam, os judeus chamavam de o Poço de Jacó, considerado um poço antigo, ligado, então, à história do povo judaico. Os discípulos se encaminharam até a cidade para poder se alimentar e arrecadar alguns víveres para que eles pudessem continuar a viagem. Jesus, então, observou o poço e viu que uma mulher já estava nele para pegar água. Ele, então, se aproxima, senta e dirige a palavra à mulher, pedindo que ela lhe dê um pouco de água. A mulher se assusta e responde a Jesus, indagando como é que ele, um judeu, poderia estar dirigindo a palavra a ela, que era samaritana. Entendamos aqui que os judeus da Judéia, os galileus, lá da Galileia, os samaritanos da Samaria, na verdade, todos eram judeus. Mas nem todos eram fariseus ou saduceus, as duas grandes seitas religiosas e interpretativas da Torá que predominavam. E aqueles que eram da Judéia, e principalmente os fariseus, consideravam que os que eram da Samaria, os samaritanos, e os que eram da Galileia, os galileus, por não seguirem todas as regras religiosas impostas pelos fariseus,
que eles eram inferiores. Para os samaritanos, por exemplo, eles não deveriam dirigir a palavra. Por isso, a mulher samaritana, que nem se considera judia, indaga de Jesus: como que o senhor está dirigindo a palavra a mim? Eu sou uma samaritana. Jesus pede de novo que ela lhe dê a água, mas que ele poderia dar a ela uma água viva. E ela não entende. Mas como é que o senhor vai pegar a água aqui no poço do pai Jacó? Né? Nosso pai Jacó, o senhor não tem instrumento nenhum, não tem nada. E aí é quando ele explica: não, não é dessa água. Essa água do poço, todo o que bebe dela vai tornar a ter sede. Basta deixar passar um pouco de tempo. Mas quem beber da água que eu, Jesus, lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der virá a ser nele uma fonte de água que mana para a vida eterna. Aí a mulher, quando ouve essas palavras, pede que Jesus lhe dê essa água viva, essa água que a poderia levar para a vida eterna. Então, na continuidade do diálogo, que você vai ler inteiro lá no Evangelho segundo João, tá? Nós temos a seguinte finalização, esta é importante de trazermos aqui. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Na verdade, Jesus não falava isso, mas quem falava isso eram os fariseus, né? Os judeus. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que veio o Messias, que se chama Cristo. Quando ele vier, anunciar-nos-á todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Uma passagem maravilhosa, em que Jesus esclarece que adorar a Deus verdadeiramente é em espírito e verdade. Não é através de ladainhas, oratórios decorados, não precisa se postar de joelhos, etc, etc. Nem fazer qualquer tipo de representação. A nossa adoração a Deus tem que ser de coração, de reconhecimento ao Pai misericordioso. Mas não basta isso. Não basta ficar em oração, em meditação. É preciso pegar o Evangelho e vivê-lo. Mas para viver o Evangelho, é preciso realizar autoeducação. Corrigir as más tendências para que as boas tendências, as virtudes, se desenvolvam. Se não for assim, não adianta decorar o Evangelho, capítulos e versículos. Não adianta ter na ponta da língua as lições que encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo. Não adianta frequentar religiosamente, como se diz, o centro espírita. Não adianta estar lá cumprindo suas responsabilidades, seus deveres, se isso não está saindo do fundo do coração, se não está saindo da alma.
e se não está revelando, de fato, nossa transformação moral. Lembrando que Jesus sempre disse que existem muitos lobos em pele de ovelha. Quantas vezes nós já não nos classificamos dentro desse dizer de Jesus? A água viva que nos leva para a vida eterna é o ensino moral da prática da lei de amor. É o reconhecermos em Jesus, nosso irmão maior, que veio nos ensinar como chegarmos mais rapidamente à perfeição. Como melhor aproveitarmos esta reencarnação. O Evangelho está conosco há mais de 2000 anos. O Evangelho segundo o Espiritismo, lançado em 1864 por Allan Kardec, é uma bússola orientadora, é luz na nossa vida, dedicado exclusivamente a estudar os ensinos morais de Jesus, à luz da imortalidade da alma, da vida depois da morte e da reencarnação na nossa realidade como espíritos que somos e que nunca morremos, mas que caminhamos rumo à perfeição. Ficar com Jesus, estar com Jesus, vivenciar Jesus, significa sentido e permitir que os seus ensinos nos renovem, para que sejamos cada vez mais um pouco melhor. É isso. E Jesus, então, anuncia a mulher samaritana: eu sou aquele que está sendo esperado. É através de mim que você terá a água que jamais permitirá que você volte a ter sede. Porque se você me ouvir, você receberá na sua alma os ensinos imortais, eternos, para toda a vida. Você se reconhecerá não como uma mulher samaritana, não, mas como filha de Deus, como o espírito que deve transcender a matéria e que continuará sempre vivo. E ela fica muito admirada, e segundo a narrativa de João, ela vai até a cidade para trazer todas as pessoas até Jesus, para ouvir as suas lições. Porque ela, então, percebeu que ele era muito mais que um profeta. Estava diante dela o Messias, que depois será chamado pelos tradutores gregos do Evangelho, vai ser chamado de Cristo, que no grego significa, então, o Messias, o enviado. Então, daí Jesus, o Cristo, ou simplesmente Jesus Cristo. Então, eis aí a passagem que estudamos aqui a partir do que Caiba Schutel nos ensina no seu livro Parábolas e Ensinos de Jesus, hoje, então, destacando este episódio do encontro de Jesus com a mulher samaritana no Poço de Jacó, que era considerado um poço sagrado do povo judeu. Então, não esqueça, depois do programa, pegue lá o Novo Testamento e leia, então, na íntegra, toda esta passagem que nós resumimos aqui, que está no Evangelho segundo João, no seu capítulo 4, versículos 1 a 26. Bem, agora está na hora de abrirmos o terceiro bloco do programa, dedicado a Paulo de Tarso, que admiramos muito e que tem uma representatividade em relação ao Evangelho extremamente grandiosa.
devemos muito à coragem, à fé e à perseverança de Paulo de Tarso para que o evangelho não morresse, para que as lições de Jesus continuassem vivas e pudessem se espalhar pelo mundo, desligando-se do judaísmo. Daí, então, depois, a partir da palavra Cristo, vai derivar o nome da nova doutrina, cristianismo. Nós já estudamos toda a vida e obra de Paulo, suas viagens, e estamos agora dedicados a estudar as cartas de Paulo de Tarso. E já estamos chegando no final dessas cartas, porque nós temos na sequência ainda poucas, porque estamos na segunda carta a Timóteo, o discípulo de Paulo de Tarso, o jovem que, com a prisão e chegando o momento da morte de Paulo de Tarso, ele é um dos que assume, então, a pregação, a divulgação do Evangelho. Paulo escreve a Timóteo 2 cartas. Já estudamos a primeira, estamos agora estudando a segunda. Hoje, nós vamos ver dessa segunda carta, vamos ver o versículo 5 do capítulo 4, onde, então, orienta Paulo. Tu, porém, sê sóbrio com tudo, suporta o sofrimento, faze o trabalho de evangelista, realiza plenamente seu ministério. Bem, vamos contextualizar esse ensino, esse pedido de Paulo de Tarso ao seu amado discípulo Timóteo, ainda jovem. E vamos trazer, então, essa fala de Paulo a Timóteo para nós. Aqui, na atualidade, nós, espíritas, nós que também somos cristãos, todos os cristãos, de todas as denominações. E podemos dizer que Paulo estava solicitando a Timóteo, e, portanto, a nós, que nas viagens, na divulgação do Evangelho, na pregação dos ensinos de Jesus, que ele desse sempre o próprio exemplo. Ou seja, que ele fosse aquilo que ele estaria ensinando aos outros com relação ao Evangelho. Então, podemos, nessa visão que o Espiritismo vai nos dar, ver que a existência humana, ela pode trazer lágrimas, preocupações, decepções. Vamos colocar um etc. aqui. Entretanto, o fiel discípulo do Evangelho, o fiel discípulo de Jesus, não deve esmorecer. Pois ele sabe que nunca é desamparado. Nós temos o anjo da guarda, um espírito superior. Nós temos o mentor ou guia espiritual que nos acompanha. Nós temos os espíritos simpáticos e os familiares que também se dedicam a nos ajudar. Não somos nunca desamparados. Nunca. Porque todos esses espíritos cumprem a missão sagrada de nos amar. Então, vão nos proteger, vão nos amparar, obedecendo a própria lei divina, mas sem nunca nos constranger, sem nunca atropelar o nosso livre-arbítrio. Bem, compete, então, a cada um de nós, com essa proteção que recebemos, acionar a nossa força de vontade para superar as lágrimas, as preocupações, as decepções, enfim, as dificuldades e os obstáculos naturais da existência humana. Porque o auxílio espiritual, o auxílio de Deus,
o auxílio de Jesus, esse auxílio estará sempre conosco. Mas é preciso conseguir receber esse auxílio. Como podemos, então, receber esse auxílio? Fazendo o nosso trabalho, fazendo o que nos compete na nossa evangelização. Se não fizermos isso, ou, para deixar bem claro em outras palavras, se não nos melhorarmos, não teremos merecimento para a ajuda espiritual, que tantas vezes solicitamos, suplicamos através da prece. Acontece que nem sempre temos merecimento para receber o que estamos querendo receber e do jeito que queremos receber. Vamos, então, fazer aqui uma pergunta para calar fundo em nossa alma. Como podemos reivindicar o salário ao final da jornada se pouco produzimos, se pouco colaboramos, se matamos o tempo na ociosidade, se fugimos de assumir as responsabilidades diante do Evangelho? Muitos de nós ainda temos o Evangelho como uma fachada. Ele está no nosso exterior, mas não nos modificou interiormente. Paulo está nos pedindo sobriedade, ou seja, que saibamos o que estamos fazendo, sem nervosismo, sem sair a julgar os outros, sem intempestividade. Na verdade, quem está com o Evangelho deve saber suportar com resignação os sofrimentos. Porque sabemos que ninguém aqui na Terra é um anjo. Ninguém está no chamado patamar da angelitude. E, portanto, espíritos imperfeitos que ainda somos, todos temos que enfrentar as suas provas e as suas expiações. Não tem ninguém isento disso aqui no planeta. E se estamos no caminho, porque já tivemos o encontro com o Evangelho, já abraçamos o Espiritismo, o que devemos fazer é caminhar. Se estamos com a luz do Evangelho, não temos que estacionar nem recuar. Quem está com o Evangelho está com o bem, e o bem será sempre maior e mais forte que o mal. Depois da morte, e agora vem uma grande lição que a doutrina espírita nos oferta, quando vamos retornar à verdadeira vida, que é a vida do espírito imortal, teremos que dar conta do que fizemos com o Evangelho e com o Espiritismo. É isso mesmo. É da lei divina, essa prestação de contas. Por isso, não deixemos para fazer mais tarde aquilo que podemos fazer hoje na nossa renovação e na renovação da humanidade. E Jesus foi muito claro. A cada um será dado segundo as suas obras, nem mais e nem menos, porque Deus é justo. Então, diante de Jesus, representado pelas lições que estão no Evangelho, nós espíritas temos que entender que de nada valem petitórios, rogativas intermináveis, prostração de joelhos, lágrimas. Tudo isso é inútil. Porque nada disso, normalmente, está saindo do nosso coração, está mostrando realmente quem somos. Somente terá passagem livre para a felicidade aquele que for um sincero discípulo de Jesus. Ou seja, um verdadeiro cristão.
Já aqueles que usurparam esta oportunidade do encontro com o Evangelho e também do conhecimento da imortalidade, esses, depois da morte, terão o choro e ranger de dentes. Ou seja, vão ter que assumir as consequências do serviço mal feito e terão que reparar o que fizeram com as lições do Evangelho. Portanto, saibamos tudo suportar, em nome daquele que soube tudo suportar e ainda por cima servir ao próximo, Jesus. E que teve também Paulo de Tarso como um dos seus dignos seguidores. Portanto, não basta ensinar, é preciso ser, é preciso dar um bom exemplo. É isso que nós entendemos a partir, então, do versículo 5, do capítulo 4, da segunda carta de Paulo de Tarso a Timóteo. Semana que vem, vamos mergulhar em mais um versículo, mais uma carta de Paulo de Tarso. Fique, então, conosco, porque no próximo programa nós vamos começar a estudar a carta de Paulo a Tito. Mas essa é a conversa para nosso próximo programa. Bem, antes de passarmos a palavra ao nosso querido José Herculano Pires, vamos à nossa dica literária espírita. E sempre procuramos trazer um livro espírita que tenha ligação com o Evangelho, que estude os ensinos do Evangelho. E hoje estamos trazendo uma obra maravilhosa, Livro da Esperança, autoria do Espírito Emmanuel, através do médium Francisco Cândido Xavier, nosso querido e inesquecível Chico Xavier. Nesta obra, Emmanuel estuda o Evangelho segundo o Espiritismo. Os seus capítulos com passagens escolhidas, que ele transcreve e, na sequência, faz comentário. Então, eis aí a nossa dica literária espírita, Livro da Esperança, de Emmanuel, através do Chico Xavier, é uma publicação da Federação Espírita Brasileira. Muito bem, vamos então agora, no quarto e último bloco do programa, passar a palavra a José Herculano Pires. Se você não o conhece, rapidamente, dando uma pincelada aqui, Herculano Pires nos deixou mais de 40 livros, foi o método que melhor mediu Kardec, segundo expressão de Chico Xavier, fez uma obra maravilhosa a partir de São Paulo, não apenas como escritor, mas como palestrante, divulgador da doutrina espírita, esteve presente em vários momentos históricos do movimento espírita e, entre os anos de 1970 e 1974, ele comandou o programa No Limiar do Amanhã, na Rádio Mulher, lá de São Paulo, capital. Portanto, uma rádio leiga. Então, o programa ia ao ar aos sábados à noite. E Herculano Pires encerrava o programa sempre fazendo um comentário a respeito de uma passagem do Novo Testamento. E nós estamos trazendo esses comentários aqui no final do nosso programa, neste último bloco. Vamos, então, a mais um comentário com a palavra profunda e sábia de José Herculano Pires. O Evangelho do Cristo em espírito e verdade, não segundo a letra que mata, mas segundo o espírito que vivifica. Abrindo o Evangelho ao acaso, encontramos em Gálatas, no capítulo 3, do versículo 1 ao 9, a seguinte passagem: Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado? Só isto quero saber de vós. Recebestes o Espírito por obras da lei
ou pela mensagem da fé? Sois tão insensatos? Tendo começado no Espírito, estais agora vos aperfeiçoando na carne? Sofrestes tantas causas em vão? Se é que na verdade foram em vão. Aquele que vos subministra o Espírito e opera milagres entre vós, acaso falo ele por obras da lei ou pela mensagem da fé? Justamente como Abraão creu a Deus e foi-lhe imputado para a justiça. Sabei, pois, que os que são da fé, esses são filhos de Abraão. A Escritura, prevendo que Deus justificaria os gentios pela fé, de antemão anunciou as boas novas a Abraão. Em ti serão bem-aventuradas todas as nações. Este trecho da epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas encerra naturalmente o ensinamento que, de acordo com várias igrejas, é interpretado também em vários aspectos. Entretanto, quando nós olhamos o problema do texto, da letra, à luz do Espírito, quando não nos apegamos apenas à letra que mata, segundo ensinou o próprio Paulo, mas procuramos sentir o escrito pelo Espírito que vivifica, saltam aos olhos alguns aspectos bastante importantes do ponto de vista do Espiritismo. Quando Paulo fala em obras da lei e mensagem da fé, chamando a atenção dos Gálatas, chamando-os mesmo de insensatos, por eles não compreenderem a situação em que se encontram no cristianismo nascente, no momento em que recebem a nova revelação, quando Paulo faz estas referências, nós precisamos compreender bem algumas expressões, como, por exemplo, obras da lei. Sabemos que muita gente nos acusa, em várias religiões cristãs, de materializarmos o problema da salvação ao dizer que sem caridade não há salvação, que fora da caridade não há salvação. Então dizem aqueles que nos querem contradizer os espíritas, não é pela obra que se salva, mas sim pela fé. Eles se baseiam, se apoiam principalmente nesta passagem do apóstolo Paulo. Entretanto, quando Paulo fala de obras da lei, a que ele se refere? Por acaso se refere a obras de caridade? A conduta do homem na vida? Ele se refere às atividades do indivíduo? Não. Paulo se refere às obras da lei, que são aquelas que a lei mosaica exigia que os judeus cumprissem no templo de Jerusalém. Ele está se referindo, portanto, aos rituais do templo. Obras da lei são as exigências rituais do judaísmo. Não é através das obras da lei, não é através do ritualismo das igrejas, das exigências rituais de qualquer religião que nós encontramos a salvação, mas sim na fé. E por isso mesmo ele acrescenta aqui logo em seguida que Abraão, por exemplo, não recebeu pelas obras que ele não tinha praticado, que ele não tinha feito, mas sim pela fé. E que aqueles que ministram o Espírito e operam milagres, pergunta ele, por acaso fazem isto através das obras ou fazem através da fé? Porque Jesus também não se entregou à prática das obras da lei. Jesus, como sabemos, compareceu ao templo, compareceu às sinagogas, mas não para o cumprimento do ritualismo determinado e para seguir as práticas rituais ali estabelecidas, e sim para muitas vezes desprezá-las ou contrariá-las a ponto de ser advertido pelos fariseus quanto ao seu desprezo pelas chamadas obras da lei. E aqueles que ministravam o Espírito e operavam milagres entre o povo eram, como sabemos, os discípulos de Jesus, que também não se submetiam às práticas rituais das igrejas. É por isso que Paulo adverte aos Gálatas, insensatos, que tendo começado pela fé, tendo aprendido no cristianismo nascente as necessidades da fé, entretanto depois procuravam retornar às obras da lei. No mesmo sentido em que ele advertia quanto à tentativa judaica de introduzir no cristianismo nascente certos rituais do judaísmo, inclusive o batismo da circuncisão,
que era um tipo diferente de introdução do homem numa determinada fé naquele tempo. Ora, vemos que este trecho da epístola do apóstolo Paulo coincide perfeitamente com o conteúdo do nosso programa de hoje, não obstante tenha sido o evangelho aberto ao acaso, sem nenhuma intenção e pelas mãos de uma locutora da rádio que estava presente ao nosso programa e que não participava absolutamente do sistema do programa. Entretanto, ao abrir, por acaso, ela encontra precisamente esta mensagem que vem completar o nosso programa de hoje, trazer o ensino evangélico para a confirmação de tudo quanto aqui foi dito. Estamos na era do Espírito e devemos compreender o Espírito, desapegando-nos da letra e de todo formalismo que possa impedir a nossa compreensão espiritual da mensagem espiritual do Cristo. Com essas palavras de José Herculano Pires, chegamos ao final do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. Agradecendo aos responsáveis pela web rádio Cristo Consolador por mais este ano de atividades abençoadas, agradecendo a você, telespectador, que tem apoiado esta web emissora espírita e o nosso programa. E nas vibrações natalinas deste mês de dezembro, nós rogamos a todos paz nos corações, que possamos fazer cada dia da nossa vida um Natal, vivenciando o amor ao próximo, a caridade e reforçando a nossa fé. Sigamos para frente e para o alto sempre. Um grande abraço a você, paz na sua vida e até semana que vem em mais uma edição de O Evangelho em Espírito e Verdade.